Na sessão plenária de ontem, os parlamentares destacaram vários temas, muitos assuntos trazidos então pelos deputados aos moradores do Estado. Celebrado em 5 de dezembro, o Dia Nacional da Acessibilidade foi abordado pela deputada Andréa Werner, do PSB, que é autista e tem um filho com o mesmo transtorno. Acompanhe. Hoje é o Dia Nacional da Acessibilidade e eu achei importante vir aqui dar uma palavrinha, porque apesar de nós termos uma lei maravilhosa no Brasil chamada Lei Brasileira de Inclusão, que é uma das legislações mais completas do mundo sobre pessoas com deficiência, que dá direitos para as pessoas com deficiência, dentre eles a acessibilidade em todos os níveis, a gente sabe que essa lei ainda não é cumprida como deveria. Então, muitas pessoas com deficiência ainda ficam restritas às suas residências porque não conseguem sair na rua. É muito engraçado que muitas pessoas, quando vão em alguns países no exterior, têm uma manifestação de falar: nossa, como aqui tem pessoas que são cadeirantes, como aqui tem pessoas com paralisia cerebral, como aqui tem pessoas andando nas suas cadeiras de rodas nas ruas. Será que aqui tem mais pessoas em cadeiras de rodas do que no Brasil? Não, é porque em alguns países tem mais acessibilidade mesmo. Tem mais transporte acessível, tem mais calçada guia rebaixada, e é por isso que as pessoas com deficiência conseguem sair às ruas e, portanto, elas são mais vistas. A gente precisa que a Lei Brasileira de Inclusão seja, de fato, aplicada, porque a acessibilidade é direito. Infelizmente, a gente ainda tem essa percepção de que quem dá acessibilidade está fazendo um favor para a pessoa com deficiência. Mas desde a Lei Brasileira de Inclusão, que foi baseada na Convenção da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a gente entende que a pessoa com deficiência é uma cidadã como qualquer outra, tem direito de ir e vir, e todo mundo tem a obrigação de dar acessibilidade. É importante também a gente lembrar que a acessibilidade está longe de ser só rampa e elevador. E eu falo aqui como uma pessoa autista, que tem também um filho autista. O meu filho é um autista de maior nível de suporte, que não fala, que tem deficiência intelectual e que já sofreu muito em escolas regulares por falta de acessibilidade educacional. Preocupado com a violência nas escolas, o deputado Paulo Mansur, do PL, usou a tribuna para destacar um projeto de autoria dele que propõe a presença de policiais nos estabelecimentos de ensino. Acompanhe. Eu fiz uma proposta, um projeto de lei, um PL, aqui dentro da Assembleia Legislativa, que já passou em algumas comissões, mas ainda falta passar na Comissão de Finanças e na Comissão de Segurança Pública. Eu tenho certeza que eu tenho o apoio do deputado Meca, para ter um policial em cada escola estadual do Estado de São Paulo, para a gente proteger as nossas crianças. O que aconteceu na escola estadual, aqui no nosso estado de São Paulo, também, que tivemos uma professora esfaqueada por um aluno, poderia ter sido evitado. A gente olha na imagem e vê que antes mesmo do ataque, o policial, ele já tem o sexto sentido, porque a vida proporcionou o policial a isso. O policial tem uma visão além do que a nossa, porque viveu em combate, presenciou bandido se fingindo de cidadão do bem. Então ele, ali na porta da escola, só de ver a movimentação do rapaz que estava com uma faca, e o objetivo dele, nas imagens que a gente mostrou na escola em Santa Catarina, era entrar com uma faca para esfaquear as crianças de dentro da escola, ele já teve essa visão, o policial, e conseguiu prender esse assassino. Então é disso que eu estou falando, para a gente proteger as nossas crianças no estado de São Paulo. A visita à Lespe do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, foi elogiada pela deputada Marcelia, do PT. Primeiramente, dizer da gratidão que eu, o deputado Suplicy e outros deputados externamos por conta da visita que nos foi feita ontem pelo ministro do Desenvolvimento Social, Cidadania e Combate à Fome, o nosso querido Wellington Dias.
O ministro Wellington Dias coordena uma das pastas mais importantes do governo federal, que é a pasta que cuida das pessoas em situação de vulnerabilidade social. O ministro esteve nesta casa ontem conosco, chegou por volta de 2h15 e permaneceu nesta casa até 18 horas e 45 minutos, dando atendimento às entidades do terceiro setor que estiveram conosco aqui nesta casa. Nós tivemos 60 municípios representados através de lideranças, através de secretários de assistência social, através de primeiras-damas, através de vice-prefeitas, de prefeitos. Foram muitas as autoridades e as pessoas que estiveram nesta casa no dia de ontem para que nós pudéssemos orientar as pessoas a respeito dos programas. São 36 programas, querido deputado Suplicy, que o governo federal tem disponível para que as entidades, as pessoas que trabalham com o terceiro setor, que trabalham com as pessoas em situação de vulnerabilidade social, podem acessar, tanto de forma individual quanto de forma coletiva. O deputado Major Meca, do PL, foi à tribuna defender o transporte gratuito aos policiais militares em todo o estado paulista. Nós temos inúmeros policiais militares, policiais civis, que moram muitas vezes em Presidente Prudente, mora em Araçatuba, mora em Avaré, e trabalham em regime de 12/36 aqui na capital de São Paulo. São policiais que, além de um turno de serviço de, no mínimo, 14 horas, de uma atividade que nós sabemos, deputado Vitão, que é de um nível de estresse extremamente elevado, ainda sai do serviço e, para retornar ao conforto do seu lar e cuidar da sua família, enfrenta mais 6 horas, 8 horas dentro de um ônibus. Então, imagina o sacrifício, o desgaste físico e psicológico que é para o policial, que é para os seus familiares. E nós trouxemos aqui que, na semana passada, nós acompanhamos o secretário de Segurança Pública, o capitão Derrite, o comandante-geral, o coronel Cássio, em uma reunião na sede da secretaria, com a diretoria das empresas de ônibus, com a Artesp, com o sindicato dos rodoviários, para que nós pudéssemos chegar num bom senso ao transporte dos nossos policiais. O secretário se disponibilizou e colocou à frente, para que a dívida de 59 milhões que o governo do estado tem com as empresas de transporte público sejam pagas. Essa conta, ela se refere ao período de junho do ano passado a junho desse ano. Mas o nosso trabalho, ele continua, porque o sofrimento dos nossos policiais ainda não chegou a um ponto comum, onde nós possamos melhorar a qualidade de vida desses homens e dessas mulheres. O nosso trabalho continua. Nós conversei hoje com o secretário de Segurança, ontem com o governador, com o coronel Cássio, comandante-geral, para que outras alternativas também possam minimizar a questão do deslocamento do policial, do seu ponto de moradia ao local de trabalho. Dados do Atlas da Violência 2023, que apontam aumento de ataques à população negra, foram lembrados pelo deputado Eduardo Suplicy, do PT. Primeiro, 8 em cada 10 vítimas de homicídio no Brasil em 2021 eram negras. E a taxa de mortes entre esse grupo era o triplo do registrado entre o resto da população. Ao todo, negros foram 79% dos 47,8 mil mortos naquele ano, considerando a soma de pretos e pardos, segundo a classificação do IBGE. Os dados fazem parte do Atlas da Violência 2023,
publicado nesta terça-feira, dia 5, pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em relação a 2020, o número de negros assassinados caiu 3,5%, 36.922 casos em 2021 contra 38.274 no ano anterior. A diminuição é menor do que no total da população, que teve queda de 4,1%. A publicação identifica quem são os mortos no país e quais as violências sofridas pelos diferentes grupos da população. O levantamento endossa outros estudos que apontam a população negra como principal vítima da violência no Brasil.